Olá, mais um Câmara Notícia no ar. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. A edição de hoje está repleta de informação, mas antes de trazer um resumo do que vai rolar por aqui, eu quero que você anote o nosso número. É esse aí que está aparecendo no seu vídeo. Salva aí no seu celular e se tiver alguma sugestão, é só enviar para cá. Enquanto você anota, veja também o que é destaque. Tem dívidas com a CETEC? A autarquia está com um programa de regularização fiscal em andamento e os descontos são atrativos. É a primeira vez na história da CETEC que nós chegamos a 100% de desconto. O cenário da Câmara é palco de discussão sobre como combater a violência. A gente tem no estado de São Paulo a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. E a cor dessas pessoas que estão morrendo, né, independente de qual lado que ela está da arma, é o da população negra. Burocracia na área contábil é tema de discussão na Comissão Especial de Estudos sobre Desburocratização na Administração Pública. E a gente sabe que contabilidade é a área mais complicada que existe dentro da área da burocracia. Lembrando que a burocracia um pouco é necessária, mas o excesso ele é prejudicial. No futebol, Guarani decepciona a torcida ontem no Brinco e se distancia do acesso. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora. E o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas abriu 500 vagas para cursos de qualificação profissional nas áreas de estética, engenharia e informática. Quem traz os detalhes para a gente é a Mariana Meira, que já está aqui na tela comigo. Ela está lá no CEPAT e vai falar tudo sobre esses cursos, todos os detalhes. Mari, boa tarde para você. Fala para a gente, todas essas opções de graça? Tudo de graça, Viviane. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que tem acompanhado com a gente o Câmara Notícia que acabou de começar. Estamos quase no final do mês de novembro, quase caminhando para o fim do ano, com o avanço da vacinação contra o coronavírus e também com as melhoras, graduais nos números de mortes, números de internações por conta da doença. Aos poucos a economia vai se reaquecendo, ainda é pandemia, as coisas ainda estão nos dando desafios todos os dias, mas a gente pode dizer que as coisas têm gradativamente voltando ao normal. E esse é um momento muito importante das pessoas que estiveram fora do mercado de trabalho ou que estão buscando uma nova oportunidade de se requalificarem, de se reinserirem. Portanto, como você disse, Vivi, estou aqui ao vivo no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, o CEPAT, que anunciou na última sexta-feira 500 vagas em cursos de qualificação por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Essas vagas são oferecidas em parceria com algumas empresas, como o Sebrae, Senai, Embeleze e Softex, mas já vou adiantar. Muitas já foram preenchidas, então tem que correr, por isso eu estou aqui ao lado com a gestora de cursos do CEPAT Campinas, Maria Helena Levi. Maria Helena, uma boa tarde para você, seja bem-vinda ao Câmara Notícia. Boa tarde, Mariana, boa tarde, TV Câmara, boa tarde, telespectadores. Que vagas são essas, que áreas são essas que vocês têm oferecido aqui no CEPAT? Nós estamos oferecendo no mês de novembro 500 vagas, nós viemos oferecendo vagas desde o início do ano. Essas 500 vagas agora em novembro foram no ramo de beleza, no ramo de manutenção predial e também no ramo de tecnologia. Mas, como eu disse, algumas já foram preenchidas, é isso mesmo? Sim. As vagas do ramo de manutenção predial foram preenchidas. Agora nós temos vagas de tecnologia e no ramo da beleza. Quando a gente fala ramo da beleza, quais vagas mais ou menos, quais áreas a gente pode divulgar aqui? Nós temos especificamente, 60 vagas de escovista, 60 vagas de manicure e 60 vagas de maquiagem. E é muito importante a gente mencionar, Maria Helena, você disse que ao longo do ano vocês permaneceram sempre perto das pessoas oferecendo essas vagas. A gente conversava aqui antes de entrar ao vivo, você me disse que a pandemia foi um momento de intensa produção de vagas, foi isso mesmo? Isso mesmo, Mariana. Com a pandemia veio a preocupação nossa, das pessoas conseguirem até rendas, porque muitas pessoas perderam o emprego, o comércio fechou as portas e muitas
pessoas não estavam conseguindo as suas rendas, né? Renda para se manter. Então a nossa preocupação foi ensinar as pessoas a fazerem alguma coisa em casa, a gerir esse negócio e também a vender pela internet. Então a busca desses cursos foram muito acentuadas e os nossos parceiros foram muito sensíveis a nos oferecer essas vagas gratuitas, né? Agora, com o reaquecimento da economia, é possível que muitas dessas pessoas que aprenderam a fazer online permaneçam no online? A tendência que a gente sente no mercado é que as vendas online estejam em crescimento ainda, né? E o que é mais importante é que é tudo gratuito aqui, né, Tudo Marilene? Gratuito. No CEPAT a gente só oferece cursos 100% gratuitos. Que bom. Quem pode se inscrever? Tem algum pré-requisito? Alguma classificação específica? Os pré-requisitos variam de curso por curso, né? Os cursos que nós temos vagas abertas hoje não precisam de nenhum pré-requisito, embora os de tecnologia, dependendo do curso que você vai escolher, exige um conhecimento prévio. Mas nesse site da Softex existem as jornadas, então a pessoa pode se inscrever desde o básico até os mais avançados e seguir a jornada daquele curso que ele escolheu desde o início. E do ramo da beleza não existe nenhum pré-requisito. Se a pessoa quiser se inscrever em mais de um curso, ela pode? Pode se inscrever em mais de um curso. Que bom. Então qualquer pessoa pode se colocar no mercado de trabalho, sempre é tempo de aprender uma coisa nova. Sim. Como é que ela vai fazer essa inscrição, Maria Helena? As inscrições são pelo nosso site www.cepat.campinas.sp.gov.br. Nós temos um link lá, já logo de cara no site. A pessoa entra, escolhe os cursos que estão abertos, fazem a sua inscrição online e é super simples de fazer. E para o ano de 2022, a gente já pode dar algum spoiler do que as pessoas podem esperar? Vai ter mais vagas aqui? Sim, nós tivemos a informação que os nossos parceiros vão se manter firme e forte, as vagas gratuitas vão continuar para 2022. Inclusive, a parceria de vocês está aberta para as empresas que tiverem interesse, é isso mesmo? Ah, sim. Se as empresas quiserem oferecer cursos gratuitos, podem entrar em contato conosco, a gente forma uma parceria, trazem os seus projetos e a gente, com muita alegria, né, oferece e divulga os cursos para a população, né, que necessita e que queira se qualificar e aprender um modo de conseguir sua renda, né? Com certeza. Maria Helena, muito obrigada pela sua entrevista, um ótimo trabalho para vocês. Obrigada, Mariana, a gente que agradece a TV Câmara pelo apoio e pela oportunidade. Estamos à disposição. Muito obrigada. Tá aí, Viviane, aquela dica, né, que a gente sempre dá para que as pessoas aproveitem essas oportunidades. A TV Câmara está aqui à disposição também para sempre divulgar o que tem acontecido aqui em Campinas e ainda mais de graça, buscando requalificação profissional, quem sabe uma transição de carreira, algo que aquela pessoa nunca pensou em aprender e aquilo pode virar uma geração de renda, né? Então tá dada a dica aí e só ressaltando aqui que o site do CEPAT é cepat.campinas.sp.gov.br. Lá há todas as informações sobre como se inscrever e quais vagas ainda estão disponíveis, mas corre porque elas estão se esgotando logo, viu? Ana, muito obrigada pelas informações. E a gente continua aqui falando do que está acontecendo em Campinas e região. A Mirna Abreu, a aniversariante do dia, está aqui no estúdio. Nada de folga para quem faz aniversário aqui. Ela veio trazer todas as informações, são as notícias da metrópole, mas antes, nosso parabéns para você. Feliz aniversário. Obrigada, Viviane. Obrigada a todos. E eu já começo, como a Viviane disse, aniversário, mas não tem folga não, trazendo aqui as notícias. E infelizmente a gente abre aí com a atualização dos dados da Covid-19. A gente fala inicialmente dos dados no nosso país, porque de acordo com o Ministério da Saúde, são 22.019.870 casos confirmados, com 2.594 confirmados nas últimas 24 horas no Brasil. São 612.782 mortes desde o início da pandemia devido à Covid-19, com 123 registros nas últimas 24 horas. No estado de São Paulo,
4.431.196 casos, com 153.477 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 21 municípios. Na nossa região, 395.485 casos confirmados da Covid-19 e Campinas, até esta segunda-feira, somava 146.455 casos. Indaiatuba, 32.478, Sumaré, 31.750, Hortolândia, 29.096, Americana, 27.696, Santa Bárbara do Oeste, 23.960, Paulínia, 16.115, Valinhos, 15.295, Itatiba, 15.133 e agora os municípios com menos de 10 mil casos da Covid-19 em nossa região. Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Olambra e Morungaba. E Viviane, quando a gente fala dos casos, a gente tinha aí, olha, 20 novos casos até o último registro que foi na quinta-feira passada, que nós apresentamos na sexta-feira aqui, quando a gente fala em Campinas. Quando a gente fala então em óbitos na RMC, 11.385 mortes e Campinas, até esta segunda-feira, somava 4.601 óbitos. Sumaré, 1.001, Americana, 854, Santa Bárbara do Oeste, 819, Indaiatuba, 798, Hortolândia, 747, Valinhos, 412, Itatiba, 325, Paulínia, 307, Nova Odessa, 246 óbitos. Na sequência, Montemor com 216, Vinhedo 214 e agora os municípios com menos de 200 óbitos são Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. E quando a gente fala da atualização dos óbitos em Campinas, na nossa cidade são 3 mortes confirmadas, de acordo com o boletim anterior. 3 homens, todos com doenças pré-existentes e com mais de 60 anos. As mortes foram aí entre os dias 6 e 16 de novembro. Pois é, infelizmente, a Covid-19 ainda tem provocado muitas mortes aqui na nossa região. E, Mirna, você tem aí os dados atualizados sobre os leitos? A gente tem disponível? Como que tá? Esses dados estão caindo, esses números? A ocupação está caindo? A ocupação não está caindo porque tem uma explicação de acordo com o boletim enviado pela Prefeitura. Houveram novos remanejamentos. Eu vou detalhar agora. Olha, a gente tem atualmente 75 leitos de UTI Covid, 41 estão ocupados, o que significa que são 54,67% da ocupação. Por que a gente está acima de 50%? Olha só, o SUS estadual, que é o HC da Unicamp, reduziu 35 leitos. Até o último boletim que a gente falava, eram 45 disponíveis. Agora, nós temos leitos menos, agora são 10 leitos na verdade. Então, a gente tem esses 35 que foram remanejados para atender outras doenças. Na rede particular, em que eram 32, houve um acréscimo. Então, por isso que a gente chega a esse número. E no SUS municipal, que é a rede Mário Gatti de urgência e emergência, são mantidos os 29 leitos desde o último boletim, dos quais 15 estão ocupados. No SUS estadual, com esse remanejamento, dos 10 leitos, 8 estão ocupados. Por isso que puxa um pouco essa taxa, dando aí 80% de ocupação, mas o que a Secretaria considera que essa questão também está sob controle. E o objetivo é remanejar mais ainda, né? Esses números de leitos. Por isso a vacina é tão importante. Você também traz os dados da vacinação? A gente tem os dados do último boletim, lembrando que a gente tem aí a 11ª edição do Campinas Vacina Mais. Olha, o projeto deu tão certo de vacinar as pessoas em locais de grande circulação que agora na nova edição começou desde ontem e vai até o próximo dia 27, 300 doses por dia lá no Shopping Parque das Bandeiras, que fica no distrito do Campo Grande. O atendimento é a partir das 3 horas da tarde até às 7 horas da noite, de segunda a sexta, e no sábado vai ser das 10 da manhã até às 5 horas da tarde, na parte interna do shopping,
próximo ao pátio do Papai Noel. Então, equipes da Secretaria de Saúde estão lá no Shopping Parque das Bandeiras. Você que não conseguiu agendar ou está andando por ali, trabalha no shopping ou mora ali nas imediações, pode ir até o shopping para fazer, então, a sua imunização sem a necessidade de agendamento. Importante lembrar que, neste momento, adolescentes e adultos entre 18 e 24 anos é o público que está aí na visão, né, dessa campanha, justamente para aumentar a imunização dessas pessoas. A gente lembra que o intervalo da vacina da Pfizer é 21 dias para pessoas maiores de 18 anos e, no caso dos adolescentes, o intervalo é de 8 semanas. Da AstraZeneca é de, no mínimo, 8 semanas. Da Coronavac é de 4 semanas. Para a dose adicional, que a gente lembra que teve uma medida de reduzir para 5 meses e não os 6 meses para que as pessoas tomem a dose adicional, os maiores de 18 anos. Então, assim, você deve ir lá ver qual foi o último dia que eu me vacinei. Se já estiver apto, também pode ir no Vacina Mais. Caso não vá até o shopping, a gente tem aqui a tela, o vacina.campinas.sp.gov.br. Caso você não tenha como ir até o shopping, você pode fazer o agendamento também, olha. Então, a gente tem como fazer o agendamento. Tem uma novidade também. Muita gente, a gente já falou aqui, Viviane, a gente ter aí a carteirinha digital através de um site do governo, de um aplicativo do governo federal, Conecta SUS, e também pelo site do Poupa Tempo. Agora também está disponível aqui, olha, certificado de vacinação na versão digital, se for aqui em Campinas, no vacina.campinas.sp.gov.br também. Então, a gente tem como fazer o agendamento para as pessoas que não podem, por exemplo, nessa semana, ir até o Shopping Parque das Bandeiras. Sem agendamento, tem aí todos os horários e a disponibilidade. E a gente tem depois o boletim, que fala dos números de doses aplicadas aqui em nossa região. Lembrando que são, no total, 1.944.852 doses. Lembrando que na cidade, 878.007 pessoas já receberam as 2 doses ou a dose de aplicação única, ou seja, estão com o esquema vacinal completo. Olha, a gente tem aqui os dados atualizados nesta segunda-feira, às 12h20 da tarde. Então, e a gente já tem 108.668 pessoas que já tomaram a dose adicional ou a chamada segunda dose. Então, esses são os dados. E lembrando que a vacinação é muito importante para o que a gente falou anteriormente, Vivi, para que os índices de internação e de óbitos realmente caiam e, quem sabe, a gente chegue até a zerar esse número aí, para que a gente todos estejam imunizados e preparados para realmente voltar a vida ao normal. É o que a gente espera, né? Noticiar aqui que todo mundo já foi vacinado, acabou a Covid, não tem mais esse tipo de problema, né? Mina, mudar de assunto agora porque tem refis, tem notícia, novidade aí? Tem sim. Dessa vez a gente vai falar do refis da CETEC para permissionários que estão em dívida com a autarquia campineira e devem, por exemplo, serviço de solo público, outra multa e toda aí a legislação que diz respeito à CETEC, ou seja, a questão do solo público na cidade. O repórter André Aranha é quem traz todas as informações para que as pessoas façam adesão a este programa. Já está no Diário Oficial do Município o projeto de lei do Programa de Regularização Fiscal, o REFIS, da CETEC. A população pode procurar, os permissionários podem procurar a CETEC pessoalmente, como fazem para outros serviços, ou então entrar no site da CETEC para facilidade, e lá as regras vão estar dispostas e um cronograma de atividades para que a população possa aderir ao REFIS 2021-22. Ainda de acordo com o presidente da CETEC, o principal objetivo da nova lei é justamente a regularização da inadimplência dos permissionários. A quitação desses débitos garante ao permissionário que ele não perca a sua autorização de funcionamento. E é claro, tendo
uma visão mais humana, holística para essa população que foi tão afetada pela Covid, ofertar a essa população a possibilidade de retomada da economia e retomada dos seus negócios através da quitação de débitos com a CETEC. Um detalhe importante é que com o pagamento, o permissionário evita o cancelamento de uso e ocupação de solo público. Realizando o pagamento, o permissionário evita que ele tenha a sua licença cancelada pela CETEC. É um dispositivo legal que a CETEC pode se valer, mas como eu disse, tendo uma visão mais complacente da situação, nós entendemos que ofertar a esse permissionário a possibilidade de refinanciamento das suas dívidas era uma obrigação do erário, e com isso ele evita realmente danos ou prejuízos ao seu negócio. O prazo para adesão será de 60 dias e atenção nos descontos. É importante destacar aos permissionários e à população em geral que nos assistem que os descontos podem chegar até 100%. É a primeira vez na história da CETEC que nós chegamos a 100% de desconto nos juros e mora para as dívidas ativas dos permissionários. É uma escala progressiva, começa em 85% com financiamento que vai de 13 a 60 parcelas e chega até 100% de desconto, dependendo da negociação que esse permissionário faça com a CETEC. Então é uma oportunidade ressaltar aqui como presidente da instituição, presidente da CETEC, convocar os permissionários que compareçam à CETEC, que acessem o site da CETEC para regularizar os seus débitos e poderem efetivamente, após esse período de pandemia, retomarem a economia, retomarem a caminhada dos seus negócios com prosperidade e segurança. Então, fazendo aqui uma lembrança, a gente tem o Refis da CETEC, temos o Refis da Sanasa e a Prefeitura decidiu, desde a última sexta-feira, prorrogar também o Refis lá da Prefeitura para quem deve PTU e ISSQN e outro tipo de imposto municipal até o dia 3 de dezembro. A adesão continua sendo feita pela internet, no ambiente exclusivo no site da Prefeitura para pessoas físicas e, no caso das pessoas jurídicas, elas devem agendar o atendimento que será presencial. O Refis oferece descontos de até 100% em juros e multas para dívidas tributárias, que são IPTU, ISS, taxas e não tributárias, como multa do PROCON, COFIT e vigilância. O parcelamento poderá ser feito em até 60 vezes para dívidas de até R$1 milhão e até 96 vezes para débitos superiores a este valor. Ou seja, Vivi, agora a gente tem 3 tipos de refis que estão aí em andamento na nossa cidade. O da Prefeitura, o da CETEC e o da Sanasa. Oportunidade para quem quer virar o ano sem dever nada, né? Verdade. E Mirna, vamos falar aí de cultura de paz? Vai ter um evento, um fórum, é isso? É o Fórum Cultura de Paz do Compaz, que será realizado entre os dias 25 a 28 de novembro. Já tem uma programação, olha, serão 4 dias de diversas atividades. E quem vai contar pra gente é o André Aranha. Vem aí o primeiro Fórum de Cultura de Paz do Compaz. Esse fórum acontece do dia 25 a 28 de novembro, totalmente online, das 9 da manhã às 9 da noite. Então nós temos um webinar, nós temos mesas muito interessantes, com temas muito interessantes. Nós temos palestras à noite com pessoas que não são de Campinas, mas que têm um grande trabalho pela cultura da paz e que generosamente abraçaram a nossa causa. A organizadora do fórum conta que serão 4 dias com diversas atividades e ações, com mesas temáticas, palestras online e no fechamento terá exibição de roda, danças circulares sagradas. Ela diz ainda que personalidades vão participar do evento. Eu vou te contar que são muitas personalidades, todas as mesas, essas pessoas são personalidades, até as que não são conhecidas, né? Mas eu vou destacar os 3 que vão participar à noite, que são as palestras, né? Então, na primeira noite, na quinta-feira, a gente tem o Senhor Gentileza, o Luiz Gabriel, que ele abraçou o Compaz há muito tempo atrás, inclusive,
E quando eu fiz o contato, falei, olha, vai acontecer um fórum, quer fazer uma palestra? Na hora ele falou, já estou na expectativa, né? Então, gentileza gera gentileza é um tema. Depois nós temos no segundo dia a Pagu Rodrigues, que tem um trabalho de preservação da natureza, ambiental, da preservação indígena. E no terceiro dia nós temos a professora Carmen, da Palas Atena, que tem um trabalho muito bonito com uma escola de cultura de paz. As 3 perguntas que vão gerir o fórum são: o que é paz para você? O que você faz pela paz? E qual o seu comprometimento? Nós, do Compass, a gente tem várias comissões dentro do Compass, Comissão de Direitos Humanos, de Comunicação e tem Comissão de Educação. Então, dentro do contexto aí da Comissão de Educação, junto com esse GT de trabalho do Fórum da Paz, que a minha colega, a conselheira Mairani mencionou, a gente foi desenhando essa ideia, porque o fórum ele lança uma pergunta, e que respostas as pessoas vão dar, Então, aí a gente foi beber na fonte de um autor chamado Pierre Weil, um autor que é uma referência, na cultura de paz. E hoje, assim, muitos estudos são pautados, pela visão triunitária de paz que ele traz, que é a paz individual, pessoal, a paz social e a paz ambiental. Viviane, inclusive, quem quiser participar, a gente vai ter lá no site da Prefeitura toda a programação desses 4 dias de atividade do Compass. Mirna, essas aí foram as notícias da metrópole. Você, apesar de estar fazendo aniversário, não está liberada ainda. Daqui a pouquinho a Mirna volta trazendo tudo o que está acontecendo aqui na Câmara de Campinas. Daqui a pouquinho. E já que a gente está falando em região, a gente vai saber agora quais são as vagas de emprego disponíveis. Confira aí. Limeira está com vagas para auxiliar de limpeza, servente de pedreiro, auxiliar de expedição e auxiliar de mecânico de manutenção. Detalhes das vagas o interessado encontra em www.limeira.sp.gov.br. Valinhos também tem oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, ajudante de serviços gerais, auditor, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de dentista, chapeiro, churrasqueiro, copeira, costureira, desossador, eletricista, faxineira, instalador de vidros, técnico de informática, vendedor de serviços, vistoriador de obra e zelador. Detalhes estão no site www.valinhos.sp.gov.br. E a gente vai para um breve intervalo, a seguir você vai ver. No próximo bloco tem as notícias do Legislativo. Ontem foi dia de reunião ordinária. No esporte, Guarani decepciona a torcida no Brinco e se distancia do acesso. Falei que era bem rápido. A Mirna Abreu, aniversariante do dia, já está aqui de novo no estúdio, agora trazendo o que está acontecendo, o que está rolando aqui dentro da Câmara. Ontem foi dia de reunião ordinária. E aí, Mirna, o que aconteceu? Nós tínhamos na pauta, Viviane, 10 projetos. E um deles, que foi aprovado em primeira discussão, é de autoria do vereador Otto Alejandro. A proposta estabelece uso prioritário de faixa elevada para a travessia de pedestres em frente a escolas, unidades de saúde e hospitais aqui em Campinas. A matéria determina que elas sejam feitas nesses locais justamente para evitar acidentes. E essa demanda das lombadas é muito importante porque acontecem muitos acidentes, né? Então,
sendo aprovado esse projeto das faixas elevadas, ela vai fazer com que os motoristas reduzam as velocidades, vai trazer segurança aos pedestres e principalmente às pessoas com mobilidade reduzida, porque essa faixa elevada ela vai ficar no nível da calçada, correto? Então ela vai ser acessível às pessoas com mobilidade reduzida. E de acordo com o parlamentar, não há nenhum problema jurídico para a construção deste tipo de lombada que vai garantir a segurança nas principais vias de Campinas. As lombadas falam que são proibidas pelo CONTRAN, mas essas são autorizadas e liberadas pelo CONTRAN. Então, nesse primeiro momento, a ideia é colocar essas lombadas em frente aos hospitais, escolas, centros de saúde, onde tem uma maior quantidade de pessoas e fluxos de pessoas, né? A proposta ainda vai passar por um segundo turno de votação, ou seja, o momento que se discute a legalidade, discute aí o mérito da matéria. A legalidade já foi discutida ontem e foi aprovada. A pauta completa e com o resultado da votação de cada um dos 10 projetos, você pode conferir no www.campinas.sp.leg.br. Mina, a gente falou aí de projeto de lei do vereador Otto Alejandro, mas além desse projeto de lei, tramita aqui na casa algumas moções. Uma delas, que foi apresentada na 29ª reunião ordinária, é de autoria da vereadora Guida Calisto, que apoia o Instituto Federal de São Paulo pela retomada das atividades no CTI Renato Archer. A unidade de pesquisa é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e fica no Campo dos Amarais, às margens da rodovia Dom Pedro I, em Campinas. E até novembro de 2019, abrigou também o Instituto Federal. A parlamentar, que é a presidente da Comissão Especial de Estudos, que analisa a importância do Instituto Federal no campus de Campinas, ela justifica a medida. Se encerrou lá as atividades do Instituto Federal no CTI, né, Renato Archer, né, que é o Centro de Tecnologia da Informação. Só que existe um convênio, que é um convênio que ainda está vigente. Esse convênio parece que se encerra em 2023, que o Renato Archer é um espaço também que deve ser utilizado para as atividades do Instituto Federal. E quando se teve a inauguração lá do espaço da sede do Instituto Federal, que é a sede lá no Campo Grande, se interrompeu também as atividades do Instituto lá no Renato Archer. Então a moção é nesse sentido, no sentido de, óbvio, né, fortalecer o Instituto Federal aqui na cidade, fortalecer lá no território do Campo Grande, mas também que as atividades, que esse convênio que ainda está vigente, ele possa de fato se concretizar, porque... Outra moção apresentada é de autoria do vereador Professor Alberto, que apoia o projeto de lei 1776 de 2015, que tramita na Câmara dos Deputados e que inclui no rol de crimes hediondos os crimes de pedofilia. Eu acho que todo ser humano tem que ter compromisso com a primeira infância. E esse projeto, simbolicamente, ao mesmo tempo com força política, ele também levanta uma bandeira contra a pedofilia, a desgraça que é roubada à primeira infância, o direito à proteção. Então, quando o deputado Paulo Freire colocou esse projeto, foi muito discutido na Câmara dos Deputados. Depois, ele passou um tempo muito grande na Comissão de Constituição e Legalidade, porque, obviamente, que um projeto desse, veja, ele coloca os crimes de pedofilia no rol dos crimes hediondos. O Estatuto da Criança e do Adolescente faz o mesmo apontamento, o direito internacional faz o mesmo apontamento, mas mesmo assim há uma necessidade jurídica de análise para não ferir em aspecto algum a questão do Código Penal, etc. O vereador salienta a importância do posicionamento da Câmara de Campinas em relação a este tema. Eu acho importante, como a Casa de Leis, como a Câmara Municipal de Campinas, o potencial que ela tem, a representatividade que ela tem para o Estado de São Paulo, apresentar uma moção de apoio ao projeto. Porque nós queremos, sim,
que esse projeto seja votado, que a pedofilia seja classificada como crime hediondo, e nós estamos mandando um sinal para a sociedade. As moções serão ainda votadas na próxima reunião ordinária. E Mina, ainda sobre as notícias do Legislativo, ontem teve comissão que se reuniu aqui no plenário. E a primeira comissão que teve reunião aqui no plenário foi a Subcomissão de Direitos Humanos. E ela discutiu nesta segunda-feira o tema do racismo. A reportagem é de Michel Amorim. Esta semana, a vereadora Paola Miguel, que é presidente da Subcomissão de Direitos Humanos da Câmara, realizou um debate sobre segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Com a fala de diversos debatedores, né? Doutora Valesca, doutora Tamires, doutor Eliseu, Leandro Prior, professor doutor José Ferdinando, a gente consegue entender que a instituição, de fato, não carrega preconceitos, mas as pessoas que estão nela, que são uma reprodução da sociedade, sim. Então, isso acaba refletindo também no trabalho. A vereadora destacou a violência que a comunidade negra sofre. A gente tem no estado de São Paulo a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. E a cor dessas pessoas que estão morrendo, né, independente de qual lado que ela está da arma, é o da população negra, que estão inseridas no contexto periférico. Então a gente consegue observar, né, que o contexto de vulnerabilidade que essa pessoa está inserida acaba ali reproduzindo mais do que ela vai ser, né, e de como que ela vai ter acesso às oportunidades, acesso ao direito, né, de justiça, ao direito do combate à violência. A gente consegue perceber que isso é mais o que reflete do que de fato se ela está inserida, qual contexto ela está inserida dentro da segurança pública. A parlamentar comentou os próximos passos da subcomissão. Para o mês de dezembro, né, a gente ainda está discutindo qual que vai ser a próxima temática, se a gente retoma esse debate num debate mais amplo, se a gente reforça isso, ou se a gente vai abordar uma outra temática e depois no final a gente retoma tudo isso. E esse encontro que debateu o racismo no âmbito da segurança pública pode ser conferido no youtube.com/TV Câmara Campinas. Lá você acessa a fala dos especialistas e toda essa discussão em torno do tema. E Mina, outra comissão que também se reuniu é uma comissão especial de estudos, que trata o quê? Essa comissão especial de estudos, que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar, trata da questão da desburocratização na administração pública. E é o Michel Amorim quem está de volta com as informações. A Comissão Especial de Estudos, que trata da desburocratização da administração pública municipal, trouxe como tema no último encontro a burocracia na área contábil. O vereador Paulo Gaspar, que é presidente do colegiado, conduziu os trabalhos. E a gente sabe que contabilidade é a área mais complicada que existe dentro da área da burocracia, lembrando que a burocracia um pouco é necessária, mas o excesso ele é prejudicial. A maior demanda que eles trouxeram para a gente hoje é que eles não têm um canal direto com o executivo, né? E aí fica aquele relacionamento truncado do dia a dia de cada profissional, de cada contador que tem que ir na prefeitura para resolver. A esperança deles é que com essa comissão a gente estabeleça um canal mais direto e mais eficaz. A CE foi instalada na Câmara em fevereiro deste ano e teve sua prorrogação em setembro. A previsão de conclusão dos trabalhos está previsto para abril do ano que vem. A burocracia ela é um pouco necessária, como eu disse, mas o excesso ela trava tudo. E aí, assim, as coisas não andam, né? As coisas não andam e a gente precisa encontrar, para cada setor, lida com uma secretaria específica, né? E aí a gente precisa encontrar os caminhos corretos para que isso aconteça. E existe hoje a digitalização de todos esses processos. Então está tendo uma mudança muito grande, porque entrou a informática no meio e a população não está acostumada a lidar ainda com essas ferramentas digitais. Então nós estamos num processo de transformação muito complicado. Estamos cada vez mais deixando o corpo a corpo para você ficar em casa e resolver tudo online. O parlamentar adiantou os próximos temas que ainda faltam para serem discutidos. Desses 5 setores que a gente trouxe, a gente vê que tem muita coisa em comum entre eles, né? Cada setor tem as suas particularidades, mas o modus operandi é mais ou menos parecido. E aí acho que talvez a gente encerre por aqui, ou escute mais um setor
mas a gente já tem um diagnóstico de como a coisa é muito similar, e aí basta a gente identificar quais são as secretarias envolvidas para cada setor e estabelecer um canal direto. Eu acho que aí fica cumprido o papel da comissão. E esta é mais uma reunião que você pode conferir na íntegra no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Mirna, estas reuniões aconteceram ontem e hoje tem comissão que também vai se reunir. A gente já teve de manhã uma reunião de comissão e daqui a pouco, às 2h da tarde, quem se reúne é a Comissão Especial de Estudos com a finalidade de analisar e discutir acerca da implantação da Escola Cívico-Militar em Campinas. Ela é presidida pelo vereador Major Jaime. E às 4h30 da tarde, a gente tem aí uma reunião, às 8h da noite, nós temos uma solenidade hoje. Nós falamos da solenidade que aconteceu no último sábado, lembrando que elas servem justamente para que os vereadores possam homenagear personalidades aqui da nossa cidade nos diversos campos. E hoje, a partir das 8h da noite, a vereadora Débora Palermo faz a entrega do título de cidadã campineira a Doane Emanuela Bertan. Ela vai ser homenageada aqui no plenário da Câmara. Lembrando que quem quiser participar pessoalmente, devido ao ato da mesa, nós estamos recebendo aqui no plenário 50% da capacidade. Hoje nós temos, então, disponibilidade aí dos locais para que as pessoas, usando máscara e fazendo uso de álcool gel, participem pessoalmente. E caso você não possa participar, a transmissão é garantida aqui pela TV Câmara Campinas, na televisão, nas redes sociais, no YouTube. E você aí tem toda a oportunidade de acompanhar as reuniões ao vivo que acontecem aqui no Legislativo Campineiro. Mirna, muito obrigada pela sua participação aqui. A gente te espera amanhã. Até amanhã e até amanhã para você aí de casa também. E a gente sai das notícias do Legislativo e vai direto para a previsão do tempo. E como será, hein, que fica o tempo para essa quarta-feira? Dá só uma olhadinha na arte que a gente separou para você. A quarta-feira amanhece com temperatura de 17 graus. O sol aparece e deve esquentar ao longo do dia, chegando a 32 graus. A umidade do ar varia e não passa de 58%. E hora do esporte, o Guarani jogou ontem à noite e deu ruim, viu? A torcida do Bugre fez bonito, encheu o brinco de ouro, mas dentro de campo o Guarani parou na excelente atuação do goleiro do Goiás. Agora o Guarani precisa vencer o Botafogo no Rio e torcer por uma combinação de resultados. Dá só uma olhada. Com grande público no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani não agradou sua torcida, não. E o Goiás, amigo, tem ele, Tadeu, o São Tadeu. O goleiro do time de Goiânia fez milagre nesta cabeçada de Pablo. E nesse chute do Regis, então, espalmou com a pontinha do dedo. O Goiás garantiu a vitória com gols de Elvis, que bateu falta, o goleirão aceitou. E depois Nicolas, que bem posicionado, meteu a cabeça na bola. 2-0 Goiás. O Bugre chega na última rodada ainda com chances de acesso. Precisa vencer o Botafogo no Rio de Janeiro e torcer para que Avaí, CRB e CSA pelo menos empatem os seus jogos. Os times de Campinas agora se preparam para a última rodada da Série B. Enquanto o Guarani vai ao Rio enfrentar o Botafogo, a Ponte Preta recebe o Coritiba no Moisés Lucarelli já na sexta-feira. A gente muda agora de assunto para falar sobre educação. Você sabe o que é pedagogia de Waldorf? Este é o tema de olho no quadro de Olho na Educação de hoje. Bom, é o quadro de Olho na Educação aqui na tela da TV Câmara Campinas e hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante importante, a pedagogia Waldorf. Você sabe o que é essa pedagogia?
Bom, a gente vai bater um papo então com a Kátia, que vai falar um pouco a respeito desse assunto conosco. Tudo bem, Kátia? Tudo bem. A Kátia, que é mestre em educação, e vai falar um pouquinho sobre essa pedagogia Waldorf, porque, de fato, muita gente tem dúvida de como funciona, como não funciona, para que serve, para que não serve. Então, eu gostaria que você pudesse, para a gente, por favor, definir essa pedagogia. Olha, não é fácil definir a pedagogia Waldorf, mas tem uma fala do Rudolf Steiner, que foi quem criou a pedagogia Waldorf, e ele diz assim: nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para a sua vida. Então, a pedagogia Waldorf, ela está principalmente inserida nessa frase que o Rudolf Steiner fala. Então, é uma pedagogia que a gente fala que é sensível ao ser humano, que ela tem esse corpo de desenvolvimento que abrange toda a biografia humana. Então, o Rudolf Steiner, ele pensou uma educação que não fosse uma educação simplesmente voltada para determinadas faixas etárias. Ele diz que o educador precisa entender do desenvolvimento humano como um todo, para que ele possa realmente trabalhar na arte de educar, que ele fala sempre que educar é uma arte. E tem uma outra coisa bonita que ele fala, que eu acho que dá para entender um pouco o que é a pedagogia Waldorf, é que ele diz assim: saúde se aprende, educação é que cura. Então, olha que interessante, né? Saúde se aprende, educação é que cura. Tem um pouquinho de lado espiritual também ou não? Tem a fundamentação em antroposofia, né? Que toda a pedagogia Waldorf, ela tem como fundamentação teórica a antroposofia, e ela fala que nós somos seres humanos espirituais. Ela está fazendo hoje 100 anos, né, a pedagogia Waldorf. Hoje não, né? Ela está fez 100 anos, e ela trata o ser humano também na dimensão espiritual. Bom, como que surgiu a pedagogia Waldorf? É muito interessante porque ela surgiu de um pedido de uma pessoa que tinha uma fábrica lá na Alemanha que chamava Waldorf. Era uma fábrica na época de fumo. E ele, preocupado com os filhos dos funcionários, pediu ao Rudolf Steiner que montasse uma escola ali para ele, para os filhos dos funcionários. Isso depois da guerra, né? Isso, então, na verdade, porque, na verdade, é assim, teve a Primeira Guerra Mundial, né? Em 19, em 1919. Aí é que ele monta, mas ele já estava um pouquinho antes, né? Já preparando isso. Mas ela começa mesmo em 1919. Foi na Alemanha, então, né? Isso, começa em Stuttgart, na Alemanha, e aos poucos ela vai se espalhando pela própria Alemanha, e hoje, né, ela está no mundo inteiro, e no Brasil ela cresceu muito, e é uma das pedagogias em que a Unesco indica para que a gente melhore o processo educacional como um todo, né, em vários países, né? Entendi, perfeito. Quais são os princípios da pedagogia Waldorf? Olha, o princípio da pedagogia Waldorf é você conseguir harmonizar no ser humano o processo do pensar, sentir e querer. Porque a biografia humana, o Steiner, quando ele vai desenvolver a pedagogia Waldorf, ele se baseia nos setênios, né, que é uma categoria lá atrás, que vem lá atrás da filosofia, mas que o Rudolf Steiner, ele retoma isso para mostrar que o desenvolvimento humano, ele tem algumas coisas que são universais em qualquer classe social, em qualquer cultura. Então, são matrizes universais do desenvolvimento humano que a gente tem que levar em consideração. E a partir desses setênios. Por que os setênios? Porque de 7 em 7 anos,
nós temos algumas transformações por volta de, tá? Não é uma coisa rígida, né? Mas por volta de 7 em 7 anos acontecem transformações que são até nos 3 primeiros setênios, que seriam de 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, são muito visíveis, principalmente do 0 aos 14. São transformações físicas aparentes e, lógico, muitas transformações internas também. É interessante porque a maturidade escolar, né, a maturidade sexual, né, e a maturidade social, tem tudo isso, até os 14 anos de idade. Nesses 3 primeiros setênios, tem grandes imagens que é colocada na pedagogia Waldorf. Então, do 0 aos 7 anos, o mundo é bom. Isso deveria ser uma grande imagem que os adultos teriam que apresentar para as crianças. Do 7 aos 14, o mundo é belo. Então, na pedagogia Waldorf, entre os 7 e os 14 anos, se trabalha muito com arte. Aliás, não é só o trabalho em si ter uma disciplina sobre artes, mas todo o currículo, tudo o que se faz tem essa dimensão artística, a dimensão estética. Então, é importante que a organização da sala de aula, a forma como o professor se coloca, tudo tem uma dimensão artística. E dos 14 aos 21, que aí já é o mundo é verdadeiro, a grande imagem é do mundo é verdadeiro. Então, a gente vê, porque os adolescentes, de maneira geral, os jovens, eles pedem uma coerência do adulto. Então, eles ficam muito reticentes quando eles encontram adultos que falam uma coisa e fazem outra. É verdade. Não é? Então, o pessoal ainda fala, são muito críticos, porque eles têm essa necessidade da coerência e da verdade. Sem dúvida. Essa fase é bem assim mesmo, né? Eu gostaria que você falasse para a gente, para o pessoal que está em casa assistindo ao quadro De Olho na Educação, quais os benefícios, não é, da pedagogia Waldorf, porque eu estou com um material aqui que são inúmeros, não é? Participação da família, estímulo à criatividade, aulas personalizadas, limitação da tecnologia, contato com a natureza, vínculo com os professores, enfim, gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Então, o benefício que a gente pode dizer que a pedagogia Waldorf traz é que os estudantes que saem de uma educação com a pedagogia Waldorf, eles têm uma noção de inteireza do ser humano que é impressionante, e também de toda essa fundamentação artística que eles trabalham todo o tempo. A visão que eles têm de ser humano, de mundo, quando eles saem da educação, é uma visão de uma sociedade que seja mais harmônica, que seja mais justa, mais igualitária, mas não só a partir de um modelo político, mas a partir do cotidiano, do dia a dia, o que nós somos capazes de fazer a partir de cada espaço, de cada momento da nossa vida que nós temos ali. Nós podemos contribuir com algo, não só com algo que vem de cima, mas com tudo que nós aprendemos no dia a dia da pedagogia Waldorf. E aí o currículo deles é muito impressionante, porque a pedagogia Waldorf, no 2º setênio, eles vão trabalhar, além das matérias que tem em outras escolas, eles trabalham também com jardinagem, eles trabalham com trabalhos manuais, com astrologia. Tem outras matérias que vão alargando as margens do conhecimento deles, e tudo em relação. E tem uma coisa muito importante, que eu acho que isso também é um diferencial, que é o ensino em épocas. O ensino em épocas significa o quê? Do 1º ao 8º ano, eles têm um professor principal, que trabalha com eles, que sempre no primeiro horário eles trabalham com esse professor principal, que vai dar para ele todas as matérias básicas, e eles vão ter também o professor de música, o professor de trabalhos manuais, o professor de jardinagem, o professor de língua estrangeira. Normalmente eles têm mais 2 línguas, né, o alemão e o... perfeito.
inglês. Então, o currículo é muito diferenciado. E por que esse ensino em épocas? Todo mundo acha muito estranho. É porque, se eu, durante um período, eles estabelecem mais ou menos 2 meses, 2 meses e meio, não sei, eles fazem por exemplo, estão estudando história. Então, o foco principal vai ser essa disciplina, história. E aí eles trabalham durante todo esse tempo. Depois, eles vão retomar isso. Sabe? Então, o que eles perceberam? Que a apreensão, a criança apreende muito mais aquele conhecimento do que quando o currículo ou o dia a dia daquela criança é fragmentado, como é o mais comum nas escolas tradicionais, né? Entendi. Beleza, muito obrigado pelas suas explicações, para falar um pouquinho com a gente sobre a pedagogia Waldorf. É bem bacana, um assunto importante. Obrigado por participar aqui do quadro De Olho na Educação. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima oportunidade. Tchau. E por hoje é só, lembrando que daqui a pouco, às 14h, tem reunião da Comissão Especial de Estudos que discute a implantação de uma escola militar aqui em Campinas. E à noite tem reunião solene no plenário da Câmara. Você acompanha tudo aqui pela tela da TV Câmara Campinas e também por meio das nossas redes sociais. E o resumo, é claro, a gente traz amanhã. Uma boa tarde para você. Tchau.